Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Muito bem-vindos a mais este vídeo. Agradecemos a participação de todos aqueles que estão assistindo pela primeira vez e de todos aqueles que já são inscritos em nosso canal. Já ultrapassamos a barreira dos 3.000. Agradeço a todos vocês que já se inscreveram lá e espero que continuem divulgando, que nos ajudem com este trabalho, porque nós procuramos sempre trazer aqui informações importantes a respeito dos processos de imigração para Portugal, dos processos de visto para Portugal, daqueles que vêm sem o visto, né, e que chegando aqui resolvem ficar por aqui, depois precisam se legalizar em Portugal. Então, este é o nosso objetivo, este é o nosso canal, levar informação até os senhores para tentar ajudar nestes processos e nestes procedimentos. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu queria lembrar aos amigos que quem não está inscritos, façam, inscrevam-se em nosso canal. A todos, deem o like aos nossos vídeos, afinal de contas, com o like que vocês dão para o nosso vídeo, ele vai subindo aí na página e facilita no momento em que vocês, ou que alguém acessar o Google ou qualquer ferramenta de busca, né, o próprio YouTube, vocês encontrarem os nossos materiais, encontrarem os nossos vídeos e desta forma facilitar o trabalho de vocês, não é? O trabalho de vocês no sentido de buscar informação. E para que vocês não percam nada, acionem o sininho. Acionando o sininho lá na página do YouTube, você recebe todas as informações, porque o YouTube se encarrega de avisá-los. Dito tudo isto, vamos então passar a nossa introdução e em seguida nós retornamos com o nosso vídeo de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Satisfação em tê-los conosco. Qual é o tema do vídeo de hoje? Nós estaremos falando de carta convite / termo de responsabilidade. Mas peraí, isso é a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Carta convite e termo de responsabilidade. Gente, é a mesma coisa. O que acontece é que popularmente, não é? Popularmente, as pessoas foram lá e para facilitar as coisas, porque termo de responsabilidade parece uma coisa muito técnica, né? Uma coisa muito complicada. Então, vai lá, carta convite. O que se difundiu e o que a maioria das pessoas encontra aí nos canais, seja canal do YouTube, seja em artigos, seja em publicações, grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim, o que vocês vão encontrar por aí é carta convite. Mas fiquem atentos a um detalhe. A carta convite nada mais é do que o termo de responsabilidade redigido de uma forma um pouquinho diferente. Porque se vocês olharem os modelos, a maioria dos modelos que está aí nas páginas e nos canais e nos grupos, ela não é redigida, escrita, portanto, de uma forma tão técnica quanto o termo de responsabilidade. Mas vejam, nada difere no que diz respeito às responsabilidades para aquele que recebe a carta e para aquele que escreve a tal carta. Aquele que emite a tal carta para uma pessoa que está chegando em território português e que, através da carta, passa, né, a ter deveres aqui dentro. Ela vai estar limitada a certas situações dentro do país, e isto é tanto na carta convite como no termo de responsabilidade. A pessoa que emite o tal documento, seja a carta, seja o termo, ela assume, no momento em que assina este documento, responsabilidades para com a pessoa que ela está trazendo para dentro do país. E assume estas responsabilidades perante o Estado português, perante o CEF, perante a Justiça portuguesa. Portanto, notem, seja carta convite ou seja termo de responsabilidade, por mais simples que pareça e por mais difundido que isto seja, porque se eu tenho carta convite eu posso entrar. Pode.
Se você tiver carta convite ou termo de responsabilidade, você pode entrar em Portugal. Mas tenha em mente as responsabilidades que são diretamente ligadas, vou usar um termo aqui um pouco mais complicado, implícitas neste documento, que estão ali registradas e que estão ali determinadas. Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui para vocês o que é exatamente o termo de responsabilidade. O documento oficial que é, digamos assim, aquele que você deveria de ter. Vamos colocar na tela aqui e vamos dar uma olhada nisso. Este documento, tá? Eu vou abrir ele aqui. Este documento chama-se Termo de Responsabilidade. Este é o padrão oficial do CEF. É este aqui que eu vou deixar para vocês no link, tá, da nossa página. E vocês podem baixar este documento e vocês vão poder ter acesso a estas informações. Termo de responsabilidade. Ele está fundamentado aqui no artigo 12 da Lei 23/2007, de 4 de julho. O que é isto? Esta é a Lei de Estrangeiros e Fronteiras, é a Lei da Imigração para Portugal. Então é esta lei que nós temos que ter em mente. Então você vai, né, para quem vai emitir, ele vai aqui preencher o seu nome, a sua data de nascimento, vai dizer onde é que está residindo, vai colocar aqui as suas informações, se for passaporte, se for cartão cidadão, se for bilhete de identidade, se for autorização de residência, enfim. Ele vai colocar aqui este número, vai colocar a data, né, em que foi emitido o documento, né, e a validade. E agora começam, então, aquelas informações que são importantes. O que é que a pessoa que emite este documento vai fazer? Ela declara assumir o compromisso de assegurar as condições de estada em território nacional e ainda a responsabilidade pelo pagamento das despesas necessárias ao afastamento quando este seja necessário. E aí você vai colocar aqui embaixo as informações da pessoa que você está convidando, ou seja, da pessoa pela qual você está se responsabilizando para entrar em Portugal. Então você vai colocar aqui o nome da pessoa, da onde ele é, o número do passaporte dele, quando foi emitido o passaporte, até quando é válido este passaporte. Estas são as informações complementares. Mas notem, já aqui no início, você assume o compromisso de assegurar as condições de estada. Portanto, você está dizendo para o governo português de que esta pessoa vai ficar sob sua responsabilidade. Então, cuidado. Começou aqui o seu primeiro compromisso com o Estado português. Depois, embaixo, diz aqui que as despesas necessárias ao afastamento. Imagina o seguinte, esta pessoa entra em Portugal, você diz que é responsável pela estada, na verdade ela não vai ficar consigo, porque isso aqui é só aquele jeitinho do seu amigo, ele vai para um hostel, ele vai para uma outra cidade, a gente sabe como isso funciona e você também sabe, né? Então, você que eu digo, você quem está recebendo e você quem está emitindo aquela gloriosa carta. As pessoas vêm porque são seu amigo, vão ficar no hostel, vão para outra cidade porque estão entrando como turista e querem trabalhar, aquela coisa toda. Bem, você é responsável pela estada. Se esta pessoa for pega em alguma situação, né, cometendo alguma irregularidade, ou cometendo algum delito, algum crime em Portugal, esta pessoa pode ser levada a tribunal e ela pode ser condenada a sair de Portugal. Ela pode ser obrigada a deixar Portugal e ficar fora por alguns anos. Aí vai depender do crime, do que ela cometeu de irregular aqui. E veja, neste momento você pode ser chamado, você que emitiu este documento, a fazer o quê? A pagar as despesas necessárias ao afastamento quando isto seja necessário. Então, cuidado. Você está assumindo aqui uma grande responsabilidade por aquele que você está convidando ou, né, trazendo, seja através da carta, seja através deste termo de responsabilidade. Você que assina este documento, né,
Toma conhecimento que este documento constitui título executivo da obrigação anterior, prevista na linha B do número 2 do artigo 12, nos termos do número 4 da mesma lei. Ok, vamos traduzir isso aqui? Então, título executivo da obrigação anterior. Qual é a obrigação anterior que você tem? Se houverem despesas necessárias ao afastamento, você vai pagar esta despesa. E se você não paga, você vai ser chamado a pagar. Não pagou, isto aqui é título executivo. Portanto, o Estado português pode abrir uma ação, e vai fazê-lo, evidentemente, porque você tem responsabilidade disto, né? Um título executivo. Ele vai abrir uma ação executiva contra si. E aí, você sabe quais são as consequências de uma ação de execução. Você pode ter seus bens penhorados, você pode ter a sua conta bancária penhorada, se tiver algum dinheiro lá. Se você tiver um veículo, este veículo pode ser penhorado. Se você tiver uma casa, isto pode ser penhorado. Então, veja, não é tão simples quanto se imagina fazer a tal carta ou tal termo. Indiferente a responsabilidade de quem convida ou de quem faz o termo, digo de novo, é a mesma. Ainda o signatário, ou seja, quem emite o documento, fica ciente de que, nas circunstâncias em que o acima identificado cidadão estrangeiro entra em território nacional, não lhe é permitido desenvolver qualquer atividade profissional remunerada ou não. Vejam, não pode exercer nenhum tipo de atividade, seja ela remunerada ou não. Tá? E por quê? Porque lá na lei, né, diz que apenas podem exercer uma atividade profissional em território português aqueles que têm um visto adequado ou que tenham vindo para Portugal, permaneceram em Portugal, durante o período legal de permanência foram buscar uma manifestação de interesse, porque entraram com uma carta convite, entraram como turistas, resolveram ficar, utilizaram-se da brecha legislativa, que é a manifestação de interesse, e com isto conseguiram uma autorização de residência. Tá? Então, apenas estes, com autorização de residência ou com o visto, né, adequado, é que podem exercer uma atividade profissional aqui dentro de Portugal. Os demais não podem. E veja aqui de novo, tá? Você é responsável por isto. Então, se este cidadão que você convidou, tá? Na hipótese, mas ele continua morando comigo, ok? Você não tem problemas quanto a isso. Mas aí ele vai buscar uma atividade profissional. Ele for pego e for convidado a sair do país, não sai, vai ser pego de novo, vai ser levado a tribunal e vai ser levado para fora de Portugal. Aí sim, aí é a expulsão dele de Portugal. Quem paga a despesa? Você. Se você não paga, o Estado lhe executa. Então, cuidado. Ainda no final aqui, que quem faz o convite, de novo, signatário, tá? Assume a responsabilidade legal de que o favorecimento, tá aqui embaixo, ó, favorecimento ou a facilitação da entrada irregular de cidadão estrangeiro em território nacional constitui crime de auxílio à imigração ilegal, punido por lei nos termos do artigo 183 do referido diploma legal. Qual é esse diploma legal? A Lei da Imigração, a Lei 23 de 2007. E aqui você pode ser levado, dependendo da situação, né, que for detectada pelo agente, você pode ser levado a responder criminalmente, você pode pagar multa e pena de prisão, ou você pode pegar uma prisão. Dependendo da situação, pode ser de 1 ano até 5 anos, ou pode ser de 3 anos, até 3 anos. Então, dependendo do que foi detectado pelo agente no momento, né, em que o estrangeiro foi pego. Vejam, portanto, estas são as implicações. Agora, por que eu voltei a este assunto? Eu voltei a este assunto porque é recorrente as pessoas perguntarem nos grupos
mandam às vezes e-mail perguntando: doutor, o que é a carta convite? Como é que eu faço? Onde é que eu tenho? Quem é que pode fazer a carta convite? Quem pode fazer é quem reside legalmente em Portugal. Se você não tem autorização de residência e não é cidadão português, você não pode fazer carta convite. Isso é a primeira coisa. Então, quem pode? Cidadão português ou cidadão estrangeiro com autorização de residência. São estas duas situações que podem emitir carta convite. Mas aí, doutor, vamos ao próximo ponto. Eu dei a carta convite, o cidadão conseguiu um emprego, o cidadão foi buscar sua autorização de residência. Pois muito bem. A partir deste momento, quem é que responde então pelo estrangeiro que chegou aqui? A partir do momento em que ele recebe do Estado português a autorização de residência dele, ok, você deixa de ser o responsável por esta pessoa. Porque o Estado português agora autorizou legalmente ele a residir aqui. Agora, enquanto isto não acontece, o responsável é você. Tá? É você que se responsabiliza por ele. Inclusive, tá? Mais um detalhe, esta pessoa chega aqui, ela tem 90 dias de turismo em Portugal, não é? Então, passou dos 90 dias, ela não deu entrada na documentação, ela não deu entrada na autorização de residência, manifestação de interesse, absolutamente nada, ela continua irregular. Você responde pela saída dela se ela for pega. Então, você assume, no momento em que dá a carta de autorização, a carta de convite tão falada, né, uma enorme responsabilidade perante o Estado português. Então, cuidado para quem faz e para quem pede esta carta, fique ciente, tá, de que aquela pessoa que está lhe fazendo esta gentileza, que está lhe fazendo este favor, né, porque você veio para Portugal, está vindo para Portugal, mas não tem hotel para ficar, não tem. Então o meu amigo me convidou e disse que eu vou ficar com ele. Se você ficar com ele, ok. Se você sair da casa dele e for ficar em outro lugar, já tem aqui o primeiro problema. Se você for pego, você já vai começar a criar uma situação, né, complicada. E isto pode complicar aos dois. Portanto, digo de novo, cuidado para quem recebe, quais são as suas intenções, porque você pode estar induzindo a pessoa a ter problemas lá na frente, você pode estar complicando a vida de quem está aqui legalmente, né? E você pode estar se complicando com a tal da carta convite ou termo de responsabilidade, que é o nome correto deste documento. Então, gente, mais uma vez, cuidado, façam a coisa correta para não terem problemas. E muito obrigado pela atenção de vocês, por terem nos acompanhado. Espero que isto venha esclarecer se tiverem alguma dúvida a respeito do assunto. Tendo dúvidas, está aqui no nosso canal. Entre em contato pelo nosso Instagram. Nós temos aqui, também passou no vídeo lá na introdução, nosso e-mail. Então entre em contato através desses canais. Instagram, e-mail. E boa sorte no vosso projeto, na sua imigração, na sua chegada para Portugal. Um grande abraço a todos e até a próxima, que nós voltaremos.